Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Gustavo Faria Pereira, sou oficial de registro de imóveis na comarca de Silvânia. Eu, na qualidade de ex-procurador da Fazenda Nacional, eu tenho um dever de falar com vocês sobre o combate à lavagem de dinheiro com base no provimento 88 do CNJ. Por quê? E até vou explicar o porquê do termo lavagem de dinheiro, de onde veio a origem lavagem de dinheiro. Como o ciclo operacional das lavanderias era muito rápido, então, para encobertamento de atividades ilícitas, a máfia americana, na década de 20 e 30, utilizou muito dos expedientes das empresas de lavanderias. Por isso que virou o termo money washing. Em Portugal se usa o termo branqueamento de capitais, e muitas vezes para encobrir atividades ilícitas, muitas dessas atividades acabam passando pelo cartório. Uma delas é a compra e venda de imóveis e as doações suspeitas, certo? E o que eu tenho que falar em relação ao provimento 88 do CNJ? Ele trouxe aos tabeliões e oficiais de registro a obrigação de fiscalizar toda e qualquer operação que pareça minimamente suspeita, sobre a ótica das atividades de lavagem de dinheiro e também do terrorismo. E lembrando que houve modificação da lei número 9.613 para toda atividade, todo tipo de crime, não apenas aquele rol como havia no início da vigência da lei número 9.613. Lembrando que o artigo 6º do provimento, ele determina uma comunicação à unidade de inteligência financeira, por intermédio do sistema de controle de atividades financeiras. Então, portanto, a serventia vai ter um oficial de cumprimento. Vocês estão vendo que cada vez mais tem oficiais de cumprimento dentro de uma serventia, independente do porte dela, que tanto em relação à LGPD, quanto em relação à lei de lavagem de dinheiro, entre outras e outras legislações, que será uma pessoa indicada pelo tabelião registrador dentre seus colaboradores e que vai ter uma delegação da função de implementar e executar treinamentos manuais e prestar informações aos órgãos de segurança pública. Lembrando que esse treinamento ele pode ser online ou presencial, que também é importante que guardem os registros inerentes à capacitação dos colaboradores para fins de comprovação junto aos órgãos reguladores, caso seja solicitado. Lembrando que os notários eles vão comunicar ao COAF, através do sistema de informações, ao CIS-COAF, quaisquer operações e por seus entendimentos objetivos e subjetivos possam ser considerados suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Lembrando que o provimento 88 tem a previsão da pessoa politicamente exposta, certo? Essa comunicação ela tem que conter a indicação das partes envolvidas, como CPF e CNPJ respectivo, valores e datas de realização da operação. É importante também informar o tipo de operação realizada também, origem e o destino dos recursos que houver e forma de pagamento utilizada. Além dessas comunicações de operações suspeitas, existem também as chamadas comunicações obrigatórias ou automáticas, que devem ser enviadas ao COAF independente de análise, que são as hipóteses previstas no artigo 23, 25 e 38. Vou dar até um exemplo para vocês. Qualquer operação que envolva recebimento de valor em espécie ou igual ou superior a R$ 30.000 ou equivalente em outra moeda, em espécie ou compra ou venda de bens imóveis ou imóveis. Qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento de igual ou superior a R$ 30.000 por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive para compra de bens móveis ou imóveis. Qualquer operação ou conjunto de operações relativos a bens imóveis de luxo ou alto valor, assim considerado valor superior a R$ 300.000 ou equivalente a outra moeda. Olha só a certa desatualização, por causa que 300 mil atualmente está difícil com a inflação e a hipervalorização dos imóveis. 300 mil
se adquirem itens de padrão até mediano, até certos carros, caminhonetes, como a SW4 Hilux já superou esse valor, certo? E também transações sucessivas do mesmo bem, em período não superior a 6 meses, se a diferença do valor declarado for superior a 50%. Também, o título no qual consistem em diferença entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado entre o valor patrimonial e o valor declarado superior ou inferior a 100%. Lembrando que as comunicações deverão ser efetuadas por meio eletrônico no site do COAF, que é o SISCOAF. Os agentes incumbidos da função, e muitas das vezes os sistemas de registro de tabelionagem nós já têm incutido um comando para fazer essa notificação, certo? E devem avaliar as existências de suspeição nas operações, devendo comunicar as operações. Quando? No dia útil subsequente, certo? E qual que é o prazo de exame das operações? 45 a 60 dias, a depender do tipo de comunicação, certo? E essas comunicações devem ser feitas com a COAF sem dar conhecimento a terceiros, seja envolvido ou não, certo? O CNJ ele tem acesso às comunicações realizadas. Lembrando que essas comunicações de operações suspeitas, elas são uma ferramenta de muito valor para as autoridades públicas em seu trabalho de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, bem como outros crimes graves. Era simplesmente que eu tinha a falar sobre o provimento 88, tem muita coisa mais a falar. Tem doutrinadores muito bons que falam sobre o tema, como Rafael Brum Miron, Rodolfo Tigre Maia, entre outros, Mendrone também fala muito, mas é o que é o mais curto e o mais importante que era para dizer sobre o tema. Mais uma vez, muito obrigado e uma excelente semana.